Gente, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui uma receita de pão caseiro para vocês. Espero que vocês gostem. Se gostarem, já deixa o seu like. Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um delicioso pão caseiro e para isso nós vamos utilizar 1 kg de farinha de trigo, 2 envelopes de fermento seco biológico ou 60 gramas do fermento biológico fresco. E aí para isso você vai ter que dissolver no açúcar da receita, se for o fermento biológico fresco. Iremos utilizar 1 xícara de açúcar, 1 colher rasa de sopa de sal, 2 ovos e 125 ml aproximadamente de óleo, 250 ml de água, que temos aqui, e 250 ml de leite, ambos mornos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou misturar caneco, numa panela, a água, 250 ml, mais os 250 ml de leite. E aí eu vou amornar. Não pode deixar ele muito quente, pessoal, porque senão queima o fermento da receita e aí ele não vai fazer o efeito, tá? Então é ele morninho. 1 kg de farinha de trigo na bacia e o fermento, para ele ir agindo na massa, né? Então nós já vamos misturar ele aqui. Aí a gente vai pegar 1 colher de pau e misturar ele na farinha, o fermento aqui na farinha. Enquanto isso, o leite e a água estão amornando, para darmos andamento à receita. Aqui, né? Opa! E aí nós vamos colocar o açúcar, o sal, os ovos e o óleo. E aí nós vamos fazer aqui um creminho. Um buraquinho aqui, ó. Nós vamos espalhar e fazer um creminho. Agora nós vamos colocar o leite morno e a água. E vamos misturar tudo muito bem, até dar o ponto na massa. Se for necessário, aí a gente põe mais um pouquinho de farinha. Mas pouquinho, porque essa massa, ela tem que ficar um pouco molinha, macia. Ela tem que ficar uma massa macia, para não secar o pão. Aí vai ficar um pouquinho pesada, aí depois a gente vai ter que colocar a mão. Mas essa massa aqui não precisa sovar muito, não. Ela é muito boa de trabalhar. Eu tive que acrescentar mais umas 100 gramas de farinha de trigo, porque a massa ainda tava pegando, tava bem molinha, né? Então eu acrescentei mais umas 100 gramas, mas assim, pessoal, é pouco, viu? Se colocar muito, a massa fica pesada e aí o pão não fica fofinho e levinho, né? Então foi só mais umas 100 gramas, um pouquinho, só pra não tá grudando na mão, tá? E aí, ó, eu solvei a massa aqui um pouco, né? Untei aqui a mesa e solvei a massa um pouco. Mas não precisa sovar muito não, viu? Essa massa não precisa sovar muito, tá? E ela fica assim, ó, bem gostosa, macia, tá?
E cuidado com o tanto de farinha. Se for acrescentar, acrescenta pouca. Não acrescenta muita, pra ela não ficar uma massa pesada, tá? E aí, é isso. Olha, essa massa ela é muito prática, não precisa deixar crescer, tá? Só quando amassar os pães, aí sim, mas aqui não precisa, tá? Ela aqui, você só vai partir ela vai dar mais ou menos uns 3 pães grandes, ou 4 médios. Rende bem. Então aqui, deixa eu jogar mais só um pinguinho de farinha, bem pouquinho, só pra poder abrir os pães. Pouquinho, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e dividir ela, tá? Eu vou dividir ela em 4. Fazer 4 pães. Eu vou dividir aqui com a faca. 4 pães. Aí, pessoal, se você quiser fazer pra vender, é bom pesar, viu? Tem que pesar na balança, tá? Aqui, como eu tô fazendo pra casa, eu tô fazendo a olho, tá? Mas, pra vender, né, tem que pesar direitinho. Aí eu vou separar aqui pra mim sovando um de cada vez. Bolinhas, né? Aqui eu vou partir ao meio. E aí, a gente vai tá abrindo os pães ou no cilindro, né? Ou até com rolo mesmo. O rolo é muito bom, né? Um rolo de massa. Agora nós vamos abrir a massa para fazer os pães, tá? Eu dividi a massa em 4 partes e aqui é a primeira parte, né? E as outras 3 estão ali. E aí a gente vai abrir a massa, né, com a ajuda de um rolo, tá? Ou uma garrafa, se você não tiver o rolo, também pode ser uma garrafa bem limpinha, né? E aí nós vamos abrir ela. Abrir os lados, né? Aqui, no comprimento. Esse é o último pão. E aí nós vamos enrolar. Um pouquinho de farinha. A gente vai enrolar. Vamos colocar aqui na forma untada. Não esquece, tá? De untar a forma. E aí nós vamos colocar um paninho, né? De prato, guardanapo, limpinho. Né? Vamos cobrir e deixar para crescer 1h30. Para levar no forno a temperatura de 160 graus durante 10 minutos. Os 10 primeiros minutos e depois 180 graus, mais ou menos uns 20 minutos, dependendo do forno, que vai dar um total mais ou menos de 25 a 30 minutos. Tem que ser forno baixo. Não precisa pré-aquecer o forno, tá? Agora nós vamos pincelar os pães depois que eles cresceram, né? Como hoje tá um pouco frio, o tempo para fresco, e então demorou 2 horas, mas se tiver calor vai 1h30, depende, né, da temperatura. E aí nós vamos pincelar com uma gema de ovo peneirada, tá? Só a gema, não coloca clara, ela peneirada, tira aquela película dela. E aí a gente coloca 2 colheres de leite. Mistura aqui 2 colheres de leite. Essa receita é para 3 pães grandes, mas eu resolvi fazer 4 médio para estar dividindo aqui, que a minha família toda adora pão caseiro. E eu acho que não tem quem não goste, né? É muito bom, né? E agora, com essa epidemia, o coronavírus, aí, gente, é bom evitar, né? Tá aí saindo, porque pão, né, a gente tem que comer ele fresco todo dia, né?
Ou pelo menos assim de um dia pro outro, né? Não dá pra ficar muito tempo, né? Então, aí é bem prático e é uma boa ideia, uma boa saída. Peraí, meu. Aqui uma gema com 2 colheres de leite e nós vamos pincelar, né, de levinho os pães, tá? E aí pincela com cuidado, de leve, pra não furar o pão, porque se furar a massa, ela tá bem molinha, né, e crescida, se furar a massa, aí tem que fazer o pão de novo, enrolar ele novamente, porque senão ele dá uma murchada. Olha como cresceu, pessoal, o pão. Vocês viram o tamanho que ele tava, né? E eu fiz 4 pães. Se eu tivesse feito 3, iriam ficar maiores ainda. Vamos levar os pães ao forno, né, a 160 graus por 10 minutos e depois 20 minutos mais ou menos, 180 graus. Aumenta a 180 graus. Não precisa pré-aquecer o forno. E esse é o resultado dos pães, né? Rendeu 4 pães caseiros e inclusive eu já tirei um pedaço aqui, ó. Né? Ele até deu uma baixadinha, né? Porque tá bem quente, mas tá uma delícia, muito fofinho. E rendeu 4 pães. E no meu forno demorou em média de 40 minutos. Depende do forno, você tem que ficar de olho de 30 a 40 minutos. Forno baixo.